E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou fazer o review e o unboxing dos quadrinhos que chegaram da Black Friday. Como foi período de final de ano, então normalmente as compras demoram mais para chegar, principalmente quando é pelos correios, mas agora eu tô com todas elas aqui em mãos e vou mostrar para vocês o unboxing e o review de cada quadrinho que eu comprei. Os quadrinhos que chegou foi esse daqui, Jonah Hex por Joe Lansdale. É um quadrinho de Velho Oeste comum, só que o diferencial desse quadrinho é que ele não é voltado tanto para aquelas situações do Velho Oeste, como caça aos indígenas, é um pouco sobre a vida do Velho Oeste, não. São histórias mais voltadas para o sobrenatural. Esse autor, Joe Lansdale, na época que ele lia, quando era criança, na mente dele, ele via o Jonah Hex mais como um personagem de um horror do que um personagem do Velho Oeste tradicional. Então, ele juntou essa ideia que ele já tinha na infância e trouxe um Oeste mais sobrenatural. Os desenhos são bem bonitos, são desenhos do Timothy Truman, e esses desenhos são muito bonitos para mim. Eles remetem muito à época de ouro, os desenhos de Velho Oeste mesmo. Então eu recomendo. Eu acho que ele não está mais em catálogo na Panini, mas é um bom quadrinho. Então se vocês conseguirem comprar esse daqui, eu recomendo. Essa daqui foi a segunda compra que chegou, que foi a segunda maior. Não, acho que foi a primeira maior que chegou. Eu peguei esse volume aqui do Predador contra o Wolverine, porque não tem como, né? O Wolverine contra o Predador, a pessoa que olha isso daqui já vê, caraca, deve ser maneiro. E realmente é uma história muito boa, eu curti. O pessoal gosta muito de criticar. Tem histórias que realmente são muito ruins, tem histórias que realmente não te prendem, mas eu sou um leitor que eu não me importo tanto com essa rigidez em escrever algo. Eu acho que o que conta mais é a sua experiência lendo o quadrinho e a forma como ele é desenvolvido. Então eu gostei bastante desse Predador vs Wolverine. Outro também que eu peguei foi esse Lendas Marvel do Motoqueiro Fantasma, o Dan Cat, que eles fizeram esses Lendas Marvels trazendo os autores que criaram ou que tiveram uma fase muito importante com os personagens. E eu realmente gostei desse quadrinho também. Eu não tinha nada do Motoqueiro Fantasma até então. O único que eu tinha era como se fosse um compilado, que é uma história entre o Wolverine, o Justiceiro e o Motoqueiro Fantasmas, que se eu não me engano é Corações Sombrios. Mas eu não tinha nada sozinho do Motoqueiro Fantasma, então eu decidi pegar essa daqui, que estava na promoção dessa Black Friday, e realmente eu gostei bastante dessa daqui. Outra que eu peguei foi a saga do Demolidor, dessa época, que era o Deagle, que estava escrevendo o Demolidor. É uma época em que o Demolidor, ele tá sofrendo sobre o Rei do Crime ter virado o deputado, presidente, não sei o certo, de Nova York. Então ele ficou muito preocupado com a situação, do que poderia ocorrer de o Rei do Crime estar comandando a cidade. Então ele faz algo que ele não estava acostumado a fazer, ele se alia ao Tentáculo. E a continuação se dá nesse daqui, que é o Terra das Sombras, que esses dois encadernados, o Tentáculos do Demônio e o Terra das Sombras, são um arco completo. Essa primeira edição é mais curtinha, ela tem 200 páginas, e essa daqui é a mais grossinha, tem bastante coisa. Ela não só compila esse arco como o Demolidor sendo o chefe do Tentáculo, mas também depois, que é o Daredevil Reborn. Ele pega os 4 primeiros volumes, eu acho que são só 4 edições mesmo, mas ele pega um pouco atrás. Ele não tem extras, eu acho que nenhum dos dois tem extras, mas eu recomendo. O pessoal reclamou muito dessa situação, porque foi uma coisa que subvergiu muito a ideologia do Demolidor, de não matar, e ele já começa matando já o mercenário. Então
Eu achei legal, pra mim valeu a pena, então eu recomendo esse Demolidor, Os Tentáculos do Demônio e o Demolidor, Terra das Sombras. E eu tava nessa pira de pegar vários negócios do Wolverine, e eu peguei esse Wolverine Aventuras na Selva e outras histórias. Eu gostei desse quadrinho, de verdade, mas ele tem pontos muito baixos. Porque, por exemplo, são 4 histórias compiladas nesse volume, e dessas 4 eu gostei realmente de uma eu achei mais ou menos e 2 eu achei péssimas. A que eu achei mais legal foi a última história, Sede de Sangue. Sede de Sangue é uma história muito boa, que se passa no Alasca, Wolverine voltando às suas origens, ele tem um instinto que é ativado por criaturas que fazem ele se questionar se ele fez algum crime ou não. A outra história também que eu gostei, que é a principal, que é a Aventura na Selva, que é relativamente boa, o desenho é do Mike Mignola, então acho que prende um pouco você ler essa história, mas Sede de Sangue, não, Matança e Fúria Interior, realmente eu não gostei, seja pela arte, seja pela história, eu realmente não gostei, mas quem quer um compilado de histórias do Wolverine, eu recomendo pelas essas 2 histórias, que é Sede de Sangue e Aventura na Selva, mas Fúria Interior e Matança eu realmente não recomendo vocês lerem. E dessa caixa aqui, a última que eu peguei foi esse Wolverine Nick Fury Conexão Scorpio, que compila 3 histórias, se eu não me engano. Primeiro é o Conexão Scorpio, depois é Escolhas Sangrentas, e por último tem Ascensão de Scorpio. Eu gostei, o pessoal reclama muito dessa continuação, Ascensão de Scorpio ser mais ou menos, mas eu curti. Foi uma leitura muito tranquila pra mim, não foi carregada, nada, eu li tranquilamente. Então eu recomendo também esse Wolverine Nick Fury Conexão Scorpio. Eu me enganei, realmente a maior compra foi essa daqui, a terceira. Foram 7 volumes, se eu não me engano. E foi a que eu demorei mais pra ler, porque eram volumes muito extensos. Porém, vamos ver. A primeira é Os 952, Batman e Robin Nascido para Matar. É uma época que o Peter Tomasi estava escrevendo o Batman. E essa história, realmente, essa história eu recomendo muito, porque ela aborda o Batman nesse embate de cuidar do Damian, porque o Batman, ele teve uma convivência diferente do que a que o Damian teve. O Damian, ele foi criado por assassinos, então uma das coisas que o Batman repudia, que é o matar, pro Damian não faz tanta diferença. Então, esse quadrinho aborda muito tanto essa situação do Damian aceitar as coisas que o Bruce impõe a ele, e também dessa relação do Damian e o Bruce como pai e filho. Então, realmente, essa daqui é muito boa, que aborda essa parte de pai e filho entre o Damian e o Bruce. Outra também, que é uma clássica do Wolverine, que é o Velho Logan. Eu tava muito tempo tentando pegar isso daqui, mas nunca vi uma promoção decente, porque hoje você sabe que quadrinhos no Brasil virou edição de luxo, realmente. Hoje tá muito difícil acompanhar os quadrinhos pelos preços, então quando tem promoção a gente aproveita, né? Então esse Velho Logan, na época do Mark Millar, nossa, maravilhoso esse quadrinho aqui, maravilhoso. Eu recomendo muito. Pra mim ficou nos tops do Wolverine. Eu ainda não li o Arma X, tô querendo pegar. Tô esperando que a Panini, como é que eu posso dizer, republique o Arma X do Marvel 107 pra poder pegar. Porque, realmente, esses quadrinhos clássicos do Wolverine são o ápice das histórias dele mesmo. E esse Velho Logan eu recomendo muito, que aborda um futuro distópico em que o Wolverine, ele meio que, na verdade, ele mata os X-Men pelo mistério ter mexido com a cabeça dele, porque os vilões eles se uniram para poder derrotar os heróis e eles conseguiram e dominaram os Estados Unidos. É uma história que eu recomendo muito, então vale a pena. Outra também que eu peguei do Wolverine foi esse O Inimigo do Estado, que também é do Mark Millar, só que os desenhos é do John Romita Jr. John Romita Jr. é o ápice da Marvel, pra mim, de desenhos. Porque as grandes histórias da Marvel, o John Romita Jr. fez. Então, isso daqui é sem precedentes
uma das melhores histórias do Wolverine também. Inimigo do Estado, o velho Logan, Arma X, Eu Wolverine, são histórias pra mim que a pessoa que quer acompanhar o Wolverine e tiver a oportunidade de pegar esses quadrinhos vale a pena. Então, Inimigo do Estado é uma história em que o Wolverine ele vai ajudar um primo, acho que é primo da antiga esposa dele no Japão, que o filho dele é raptado por uma gangue do Japão lá, porque ele trabalha para um cara que é muito rico, então eles confundem o filho do milionário com o filho desse amigo do Wolverine, primo da antiga esposa dele. E nisso daí é o pretexto pro Wolverine ir pro Japão, só que quando ele chega no Japão, ele acaba sendo brutalmente ferido, e um mutante chamado Gorgon pega ele e leva pra Hydra com a mistura do tentáculo, com a mistura de outro culto que eles tinham lá, e acaba transformando o Wolverine numa lavagem cerebral e uma máquina de matar. E eles têm o plano de pegarem vários super-heróis do universo Marvel para levarem pro lado dos vilões. E essa história é 2 arcos, que é o Inimigo do Estado e Agente da S.H.I.E.L.D., que Inimigo do Estado, o Wolverine tá contra todo mundo, e o Agente da S.H.I.E.L.D., o Wolverine consegue se livrar da lavagem cerebral, só que o Tentáculo já conseguiu pegar vários inimigos e heróis do Panteão, e estão indo contra a S.H.I.E.L.D. e todo mundo. É uma história que eu recomendo muito, vale muito a pena, é um encadernado grande, é 344 páginas, então vale a pena pegar esse daqui. Outros que eu peguei, eu acho que são os 2 únicos volumes do Sargento Rock da Panini atualmente. Primeiro eu peguei esse daqui, que é o Sargento Rock contra o Exército dos Mortos. É um quadrinho muito bom, se passa na Segunda Guerra Mundial. O Sargento Rock tá numa campanha com a Companhia Moleza e do nada aparecem mortos-vivos. Só que esses mortos-vivos são totalmente impossíveis de matar, praticamente. E a história se passa nesse entorno. O desenho é muito bonito, do Eduardo Risso. Então eu acho que vale a pena também vocês pegarem esse volume do Sargento Rock. Outros também do Sargento Rock que eu peguei é esse Entre o Inferno e a Desgraça, que é uma história que eles acabam pegando chefões da SS e estão levando para interrogatório, porém nesse meio eles são emboscados e alguém do pelotão deles mata os chefões da SS, e a história se passa nisso daí, tentando descobrir quem que é, começa a ter desconfiança dentro da Companhia Moleza, e tem um final totalmente que você não esperava que acontecesse. Então também é uma leitura obrigatória do Sargento Rock, para quem puder pegar. Outros também que eu peguei foi o Wolverine Logan, que é uma história curta de 3 edições, 112 páginas nessa edição. Eu gostei, é uma história que faz o Wolverine relembrar do momento dele quando ele foi pro Japão pela primeira vez, relembrar coisas do passado, e também esse daqui é o Eduardo Risso que desenha, então, recomendo muito vocês lerem esse volume, é uma história muito boa do Wolverine. E por fim, o meu xodó ultimamente tem sido essa saga do ZDM. Caramba, não sei o que explicar de quão incrível esse daqui é. O enredo principal é que está ocorrendo uma segunda guerra civil entre os Estados Unidos. Tem uma disputa interna entre o Norte e o Sul novamente. E a ilha de Manhattan se tornou a zona desmilitarizada. O que quer dizer que não é de posse de nenhum do Sul ou do Norte. Não é de nenhum dos dois. O que acontece então é um jornalista chamado Matt Ruff vai lá para ver como é que tá acontecendo, e acontece um caos quando ele chega lá. E a partir disso daí começa a desenrolar toda a história. Ele vai vendo que tudo o que fala na mídia não é realmente o que acontece na ZDM, e ele vai começar a investigar e entender o povo da ZDM para poder passar isso pro mundo. É o top de história em quadrinhos. Então isso aqui vale muito a pena, E por fim, a última que chegou literalmente 30 de dezembro, um dia antes do ano novo, chegou essa caixa mais ou menos pequena, que só tem 3 volumes.
O primeiro volume é esse Batman Fortaleza. Eu ainda estou lendo. Os outros eu já li tudo, então por isso que eu dei uma contextualização a mais. Mas esses daqui eu ainda não li. Esse Batman Fortaleza eu peguei pra ler faz pouco tempo, ainda não terminei. Faltam, se eu não me engano, 3 capítulos pra eu terminar. Mas o enredo principal é que uma nave chega no planeta Terra. Ela solta um pulso, uma frequência que acaba com a luz e as comunicações do planeta inteiro. O Batman, preocupado com essa situação, principalmente porque Gotham é uma cidade muito criminosa, ele vai investigar. Porém, uma coisa que assusta todo mundo: cadê o Superman? O Superman não veio salvar ninguém. Eles vão investigando mais, eles vão ver onde está a Fortaleza da Solidão. Não está mais no lugar que o Bruce sabia, porque o Superman contou para ele. E eles ficam nesse embate: cadê o Superman? Por que o Superman tá se escondendo? Quem que tá atrás deles? Acabam vários personagens da Liga da Justiça são capturados por essa nave. Aparecem uns alienígenas que querem o Superman. O Superman se esconde, o Batman vai atrás. E eu tô lendo e caramba, isso daqui prende muito a sua atenção. É um quadrinho com, vamos colocar assim, menos ação, mais texto e mais suspense e mistério. Caramba, isso daqui é muito bom. Realmente, eu recomendo esse Batman Fortaleza. Eu não terminei ainda, mas eu tô recomendando já. Outro que eu peguei também é o Thunderbolts, da época do Warren Ellis e do Mike Deodato. O Mike Deodato Jr. é o nosso xodózinho da Marvel brasileira, porque os desenhos, além dos desenhos dele serem incríveis, ele ficou muito tempo nessa de desenhar tanto para Marvel quanto para DC. E é brazuca, né? O brasileiro a gente tem sempre apoiar. Então eu precisava de alguma coisa de encadernado do Mike Deodato. Outra que eu tenho do Mike Deodato é a época que ele fez os Vingadores Selvagens, que era o Conan na Marvel, e ele fazia meio que uns quadrões aleatórios. Aí tinha Justiceiro, Elektra, Venom e vários personagens casca-grossas da Marvel. Então, isso aqui pra mim, quando eu ler, eu vou ficar abismado, porque também o Warren Ellis é um excelente escritor. Ele fez também o Authority, se eu não me engano, e uma época do Warren Ellis. Não, eu lembro só do Authority, eu não vou tentar chutar alguma coisa porque eu realmente não lembro. Mas ele fez a época do Authority. Authority é excelente também, recomendo muito. Mas Thunderbolts do Warren Ellis e Mike Deodato, que tá na minha pilha de leitura, e eu acho que vale a pena. Pra mim vale a pena. E por fim, como eu falei, o meu xodó é ZDM, o terceiro volume. O terceiro volume, que vai abordar dos capítulos 29 ao 44. É 392 páginas, eu ainda não li. O segundo volume eu li. O que eu vi na gringa é que vão ser 5 edições de luxo para completar as 72 edições. A quarta edição de luxo já saiu na Panini, mas, você não vai pagar R$200 num negócio desse. Então eu vou esperar alguma promoção para poder pegar, porque é uma saga que me cativou muito. O ZDM, ela aborda vários temas, não só essa questão da guerra, mas aborda também as relações pessoais dentro da guerra, como a gente acaba vendo uma visão que não é do pessoal que está passando na guerra. Então, por exemplo, a gente tem exemplos da guerra de Gaza com Israel, essa guerra da Venezuela com os Estados Unidos, da Rússia com a Ucrânia. A gente realmente não sabe como se passa lá dentro, quem está na guerra. E esse quadrinho aborda muito, não só o pessoal que está na guerra, mas as pessoas que são afetadas por essa violência exagerada. Então, ZDM, é um quadrinho que realmente eu recomendo muito. A pilha pra vocês verem, ó. Misericórdia. 17 volumes. 17 quadrinhos. Foi muita coisa que eu peguei na Black Friday. Eu leio igual um máquina de escrever, igual o Velociraptor, igual o Flash. Eu leio muito rápido. Então, isso daqui durou, sei lá, uma semana. Cada caixa durou uma semana ou mais, dependendo do tamanho da história. Mas eu li voado mesmo. Todos esses quadrinhos que eu comentei e falei, eu recomendo muito. Acho que vale muito a pena.
Porque quadrinho hoje não é só consumo, você também tem que ser muito seletivo nos quadrinhos que você quer. Por exemplo, não tinha nada do Velho Oeste, aí eu peguei e pesquisei esse do Jonah Rex, tava num preço decente, uma promoção muito boa, eu falei, vale a pena, então eu vou pegar. Então, esse foi o review de todos os quadrinhos que eu peguei na Black Friday. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E no mais é isso. Desejo um feliz ano novo, que esse ano dê tudo certo para nós. Consigamos alcançar todos os nossos objetivos, todas as nossas metas. E fiquem com Deus, pessoal.